sempre com esse slide, né? Eu sou a defensora... A Rebeca, né? Eu sou a defensora... Chega mais pra cá também. Vem pra cá. É. Eu sou uma defensora, o Jonathan também sabe, da agricultura familiar, né? Pensei que era da agricultura agro. Não, agricultura familiar. Aí, justamente por causa da agricultura patronal, empresarial, agroepop, aí a gente agora fez um rebate, que a agricultura familiar é mais que pop. É mais que tech, é mais que agro, é tudo, né? A agricultura familiar é tudo. É a segurança alimentar, é a justiça social, o Brasil dos brasileiros. Então, assim, agricultura familiar, se vocês quiserem, a gente pode fazer um dia para a gente falar da agricultura familiar e a famosa seca, né? E a famosa seca. Eu não sei usar isso aí, não. Você passa. É só pra frente, pra trás. Retardada, não sabe nem pra frente nem pra trás. Então é assim, né? É só apontar pra lá. Sim, só. Então a água é na verdade um bem natural, né? A gente às vezes esquece, né? Porque a água se tornou para nós um recurso. Quando é que a água se torna um recurso, né? Porque a água é um bem da natureza que teoricamente, né, que não deveria ser teoricamente, que praticamente deveria ser um bem de todas as pessoas do planeta Terra, né? Então, a água se torna um recurso quando eu transformo um bem natural numa moeda, né? Numa moeda. E quando é que eu transformo essa água em moeda? O que é que se faz para se transformar? Fala. Para se transformar, né, em moeda. Aí você pensa como um produto, né, toda uma cultura, né, sei lá, melão, o ovo, né? Então é um processo produtivo em que você produz, armazena, vende, né? Ele se torna um produto. A água deixa de ser um bem, se torna um recurso quando ela passa a ter um processo, né, e ter um valor de capital. Só que assim, parece que, teoricamente, com justiça social, novamente para todos. Só que a nossa sociedade transformou a água num recurso sem utilizar todos os passos de um processo produtivo, né? Então, assim, a água se transformou num recurso porque eu quis que fosse um recurso, pronto, eu coleto, distribuo e pronto, isso é suficiente para entender que é um sistema de produção. É uma cadeia mal pensada, mal estabelecida, mal entendida. Porque do bem natural para um recurso, eu tenho todo um processo a ser estabelecido que na verdade é pouco estudado, inclusive por nós. Os nossos professores, eu como professora, comecei a dar como é que fala, esse tema agora, né? Agora. E eu dou, minha disciplina é bovinocultura. Entendeu? Então, assim, eu dou bovinocultura, agricultura familiar, extensão rural, e hoje, em 2017, é que eu dou o tema água. Ele foi meu aluno, ele pode dizer, ele não teve o tema água, da transformação de bem para recurso, né? E eu duvido, assim, poucos cursos tratam da disciplina, né, do sistema de produção de água, como deve ser pensado. Penso eu, você vai falar. Assim, para a gente entender o processo, né, de formação do recurso de água, o recurso água, né, para ele deixar de ser bem, se transformar em recurso, eu pus alguns itens, porque, para falar a verdade, eu estou pensando nisso agora, né? Então, não sei, vocês vão me ajudar, na verdade, a montar esse pensamento, equacionar essa ideia, porque é a partir dessa ideia que nós vamos poder cobrar atitudes efetivas dos políticos e nós também, enquanto cidadãos, nos posicionarmos de uma maneira mais consciente em relação à água. E não aquelas, sabe, eu sou a favor da adutora, eu sou a favor não sei do que, mas você não tem a visão do contexto, né, do problema da água. Então eu vejo assim, as fontes de água, né?
porque a gente fala de fontes de água natural, fontes de água artificial, né? Onde estão as águas? Então, eu acho que para a gente montar a nossa matriz, né, dessa transformação de bem em recurso, eu começo a pensar nas diferentes fontes de água. Então, por quê? Porque para cada item da matriz que nós vamos formar ao longo aqui dessa nossa conversa, nós vamos pensar numa forma de resolver esse problema. Então, vocês vão entender, já está bem misterioso, mas vocês vão entender. Então, por exemplo, a água subterrânea, eu tenho os aquíferos, o lençol freático, que seriam fontes de água natural, e o poço que se fura para atingir aquela água que está lá. O poço é só um mecanismo, né, uma ferramenta de acessar a água. Depois eu tenho as águas de lagos naturais e reservatórios elevados, que o pessoal da geografia, que sabe mais que eu, pode dizer que são fontes de água que não são tão poluídas ou tão utilizadas para a sociedade, vamos chamar assim. Depois as águas de rios, águas de oceano, águas de canais e reservatórios que são feitos por nós, né, onde entra. Então você vê ali, eu vou ter fontes de água, como eu estou dizendo, natural, e águas que são simplesmente captadas por ferramentas que nós trabalhamos. Então não é produção, é o acesso. Então, natural, são poucas as fontes naturais mesmo, né? E o pessoal aqui da climatologia na questão da atmosfera, né? Pensando no vapor de água, nuvens e precipitação. Então, dentro dessas fontes de água, nós temos que pensar como trabalhar com isso daí. Depois, dentro dessas fontes de água, você vai ter níveis diferentes de qualidade, né? Você vai ter níveis de teor de sal, né? Diferente. E você vai ter o quê? Os diferentes usos em diferentes escalas. Então, a matriz que eu vou montar é isso, são essas fontes de água com essa condição de qualidade nos diferentes usos, diferentes escalas. Montei uma matriz e agora eu vou pensar ponto a ponto quais são as medidas ou quais são as técnicas que podem ser empregadas para eu trabalhar essa escala. Toda a situação de produção, porque nós não vamos transformar em recurso, nós não temos que produzir, nós não temos que cuidar, nós temos que, né, armazenar, distribuir. Então, dentro de cada ponto, você vai pensar como funciona, né, o pessoal aí da matemática, da matriz, podia ajudar bem. Porque isso, gente, eu convido a todos aqui, como eu disse, para nós construirmos essa matriz. Porque eu não sei, né? Os seus especialistas têm água não. Como eu falei, minha especialidade é vaca, boi. Não tem nada a ver com isso. Bom, depois nós pensamos diferentes usos em diferentes escalas. Aí, uso urbano-rural, né? Escala, qual é a escala? Então eu tenho escala doméstica. Eu pus algumas escalas, né? Que eu acho que no debate a gente pode discutir melhor, né? Então, no urbano, doméstico, hospitalar, escolar, industrial, empresarial, comercial, nos prédios governamentais, nos prédios, né, nas ONGs, sei lá, no rural, nas unidades familiares, nas unidades patronal, né? Porque no rural eu também tenho o doméstico, né? Eu tenho as atividades rurais agrícolas, uso da água para as atividades rurais agrícolas, o uso da água para as atividades rurais não agrícolas. E se tiver outros, vocês vão pensando aí para a gente, né, completar isso daí. Porque isso pode bem se tornar um documento, Fábio, para a gente encaminhar para o IGARNE, para eles também terem. Porque assim, o que eu acho que falta é a sistematização, sabe, dessa compreensão. A gente está pensando em fazer isso, né? A partir das gravações. Ótimo, que bom. Então assim, ó, você vê as fontes de água com qualidade, com diferentes usos, escalas e os problemas. Então, o que eu tenho, o que precisa, né? E quais são os problemas que essa matriz vai solucionar? Então, quais são esses problemas? Aí, pessoal, o Gilmar, né? Alteração do padrão de chuva, irregulares, mal distribuídas,
Eu pus pluviosidade e pus um ponto de interrogação. Falei, mas por que ela pôs um ponto de interrogação na pluviosidade? Acabou de falar aí, ó. Eu pus pelo seguinte, como ele colocou para mim, questão de Israel. Quando você convive, eu, né, convivi, recebi o pessoal de Israel, contei, né, aquele dia que eu estava aqui, contei para vocês, não sei se esses outros meninos, não sei se a Rebeca ouviu, porque foi assim, eles vieram, né, a delegação lá de Israel, que é uma universidade que está localizada no deserto do Negev, que é no sul de Israel. Aí vamos fazer uma viagem para o lugar que menos chove, né? Lugar que menos, porque vamos impressionar eles, né? Lugar que menos chove, vamos para o Trangola, porque lá não choveu nada, choveu 450 milímetros, eles vão ver. O que é Trangola, pessoal? Trangola é um assentamento onde a gente, vou mostrar aí já, onde a gente desenvolve a nossa coletividade, né? Aí entramos no ônibus, falei, agora eu vou perguntar. Ei, quanto que chove, professor Jeff, né? Me diz aí, quanto que chove lá no deserto, lá onde o senhor mora? Ele falou, ó, no ano bom, o ano foi muito bom ano passado, choveu 90 milímetros. Como é? Choveu. Aí ele perguntou, e você? E vocês aqui? Eu falei, olha, o ano foi péssimo, choveu 450. Ele, mas vocês têm problema com chuva? Não estou entendendo. Pois é, né? Pois é. Então, assim, tudo é uma questão... Perspectiva. Né? Por isso que eu pus assim. Outro problema, aumento da população. Aumenta, não aumenta? Vai aumentar mesmo? A de Parnamirim vai contribuir? A de Natal não vai? A de Currais Novos vai contribuir para esse problema da água? Pelo jeito, o rural não vai, né, Maria Paula? Porque o rural está esvaziando. Sei não. Aumento da poluição. Então, assim, eu pus alguns problemas que eu acho que são os problemas mais... que a gente vê toda hora, que a gente fala toda hora, né? Desperdício, distribuição injusta, gestão inadequada, uso de tecnologia obsoleta ou ineficiente. Aí vocês já lembram de Israel, né? Como é que eles vivem? Será que é com tecnologia? Né? Aumento da politicagem. Né? Agora você fala, mas por que você está pondo o aumento da politicagem? Aí eu vou no exemplo que o Gilmar deu. Nós fizemos um trabalho com os meus alunos da agricultura familiar no ano passado sobre o Canal da Redenção. Sabe onde é o Canal da Redenção? Na bacia aí do Coremas, né? Que vai de Coremas... Como é que é? Não, mas como é que chama o Canal da Redenção? Ele vai de Coremas até um outro lugar. Saiu até no Fantástico, não sei se vocês viram isso. Você não viu, Jonathan? Saiu no Fantástico, um problema seríssimo. Que aconteceu? Faz 2 anos isso. O que aconteceu? Por que a gente foi estudar esse Canal da Redenção? Porque ele é parecido com a história de São Francisco. Né? É um canal pequeno, que a ideia também era levar água de um município a outro, né? Tirando a água do como é que chama o rio? Piancó, do rio Piancó, e fazer a mesma ideia do São Francisco, só que pequenininho. Então vamos estudar o Canal da Redenção para ver como é que se funcionou. Funcionou. O que aconteceu? Claro que não funcionou. Você viu isso, Maria Paula? Quem tirou... Ô, Guilherme! Vem pra cá, Guilherme. Aí, quem tirou a água do Canal da Redenção? Você viu essa matéria do Fantástico? Eu lembro desse caso. Saiu. Você lembra? Não? Guilherme é do INPE, pessoal. Chegue, Guilherme, pra cá. Eu vim fazer uma pergunta específica, acho que eu perdi a palestra do Gilmar. Gilmar, não, mas a gente vai fazer o debate já. Certo. Aí, o que aconteceu? Quem pegava a água do canal, só os grandes proprietários de terra, o agricultor, você viu? O agricultor, lembrou? O agricultor familiar não pegava nada de água, aí passaram, quem fez foi o Tribunal de Contas, que pôs um avião lá para fiscalizar, acharam os canos escondidos, aquela baixaria, né? Não tinha, lembrou? Pronto, então assim, a política, aí vou falar de outro. O ano passado, que já era o 3º ano de seca, né? Então, que já era para fechar a irrigação para os grandes, os políticos nossos queridos não fecharam. Foi preciso chegar ao desastre para dizer, não vai irrigar mais capim, querido. Mas deixaram assim, acabar a água. Por quê? Porque eu não vou tomar uma medida impopular. Eu não vou mandar fechar a água da irrigação. Por que será que acaba a água? Se aqui, né, vamos dizer, chove, não chove, chove. Não é que não chove.
depois eu quero falar. Então, assim, a ideia é a gente montar essa matriz, como eu coloquei, né? As fontes de água, os usos e os problemas. Então, por exemplo, para a questão do aquífero, água rural, aí vamos ver cada problema, qual seria a solução. Então, vai trabalhar dessalinizador, vai trabalhar adutora, como que vai ser cada ponto dessa matriz. Aí vem para o Rio Grande do Norte, né? O que a gente tem que ter claro na nossa cabeça? Que 90% do estado do Rio Grande do Norte é caatinga. Então, assim, o problema da água, aí na matriz, 90% é caatinga. O que significa dizer isso? Eu quero só falar o seguinte, eu sempre gosto de deixar clara a história do semiárido e da caatinga. O que é semiárido e o que é caatinga. Talvez depois eles vão explicar melhor, né? Porque assim, ao meu entender, o semiárido engloba outros biomas além da caatinga. Certo? Que é mais ou menos isso, né? Então você vai ver que o semiárido vai englobar partes do Maranhão, partes do Espírito Santo, norte de Minas. Então a gente fala de um ambiente que é semiárido. semiárido. Do ambiente semiárido, né? E o bioma caatinga. Aí é o seguinte, eu pus isso aqui só pra gente lembrar o seguinte, que a caatinga, ela é riquíssima, né? Ela foi desprezada por muito tempo, mas hoje já está na moda, né? Graças a Deus veio a campanha da fraternidade aí, que pôs a gente, assim, a caatinga tá bombando, né? Todo mundo está falando de caatinga e querendo saber, né? Então isso foi uma coisa muito positiva para nós. Segundo, vocês conhecem o pesquisador lá de Pernambuco chamado Tabarelli? Tabarelli, me parece, pela literatura, que é a maior autoridade em caatinga. Segundo ele, apenas 40% da caatinga foi estudada e desses 40% ela foi subamostrada. E com esse estudo precário, já foram registradas mais de 2.000 espécies, quer dizer, só com esse pequeno estudo, né? Então você vai ver aqui o quê? Vou passar bem rápido, várias espécies de vegetais, mamíferos. A gente tão bonitinho, vocês lembravam que tatu era mamífero? Lembravam? Ah, eu disse assim. Aí os pássaros, todo mundo conhece a asa branca? Já viu ao vivo? Todo mundo viu ao vivo uma asa branca? Não, porque eu só vi uma vez na vida. Nunca mais vi asa branca. Você já viu ao vivo? Não, é raro, viu? Acari, todo mundo sabe que é um peixe? Ah, peguei. Acari é um peixe da família do cascudo, que está em extinção. Certo? Então, para vocês verem que em Acari havia rios com peixe. Né? E tem muito peixe. Ó, quantos tem lá na Caatinga? É um nome indígena, né? Isso, Acari, né? Cadê? Quem falou? Que quer dizer cascudo, né? Um cascudo. Aqui, olha que linda, eu tirei essa foto, viu, gente? Aqui, abelhas, formigas, e essa aqui eu pus lá no dia dos padres, eu falei, ops, aí os padres... Aí, mas toda essa beleza a gente já sabe, né? Que 50% mais ou menos dessa maravilha está desmatada. Né? E depois a gente não sabe por que não chove, por que ficou um bolsão de ar quente. Né? Aí essa tabela mostra que praticamente 100% da área do Rio Grande do Norte está em processo de desertificação. Só que o que me deixa irritada, que eu falei outro dia aqui, não sei se vocês estavam, é que desde 1985 Vasconcelos Sobrinho já tinha identificado os 4 núcleos de desertificação em grau grave do Nordeste. 1985, nós estamos em 2016, então isso é insuportável. Então em 1985 Vasconcelos Sobrinho disse, tem 4 núcleos de desertificação. Quais são eles? Ah, já vou usar aqui. Mas a gente sabe, né? Um no Ceará, um no Piauí, um em Pernambuco e um no Rio Grande do Norte, que é... Segundo uma pesquisadora lá do CEMADEM, o do Rio Norte não existe. O quê? O núcleo no Rio Grande do Norte não existe. O Seridório não pega o Rio Grande do Norte. Explica para ela. Dá aula de geografia, Maria Paula, não geografia para mulher. Bom, isso aqui é para mostrar o seguinte, a variedade de caatingas, porque nós temos, como ele explicou muito melhor, é o que? A variedade pluvial.
A variedade pluviométrica e a variedade de relevo, de vento, né? Então, isso de então, isso tudo levou a uma variedade de paisagens. Por isso é que nós dizemos que temos muitas caatingas. A história do mosaico. Ah, eu amo dizer isso, eu vivo dizendo isso. Que assim, são os mosaicos de caatinga. Não foi eu que falei não, né? Eu copiei do Tabaré. Mas eu achei tão chique, mosaicos de caatinga. Então assim, mostra a variedade que a gente pensa que é só uma caatinga, né? Você vê um caso e fala, só tem uma. Não, tem N formas, né? Outra coisa que eu achei interessante é a história do seridó. Todo mundo sabe o que significa seridó? Você sabe, né? Você sabe? Ah, eu falei aquele dia. Não? Seridó, dizem que foi colonizado, né? Não colonizado, mas vieram os judeus, né? Tem um documentário chamado Os Marranos. Tem um documentário no YouTube chamado Os Marranos. Ah, nossa, pra gente assistir. Bom, rapidinho é isso, né? Que eles se transformaram em cristãos novos, né? E vieram para o Seridó, e Seridó em hebraico quer dizer o refúgio de Deus, ou aquele que sobreviveu, é uma coisa meio assim, meio judia. E interessante ver é que existem vários hábitos que são da região judaica que é incorporado na cultura seridoense. Me disseram que a história de varrer a casa de frente para trás é um hábito judeu, que isso é comum no Seridó, não se varre a casa de... Porque quando você varre a casa de trás para frente, você tira toda, digamos, a bênção que é posta na casa. Tá vendo? Isso é um hábito da religião judia que permanece no Seridó forte. Interessante isso daí, né? Bom, aí os grupos de desertificação, então isso aqui é uma foto que eu tirei em Parelhas, da comunidade Algodão. Linda essa foto, né? Um pouco triste, mas real, né? Da comunidade Algodão. Quer dizer que isso você vê lá, né? Aí alguém desavisado vai dizer assim para ele, não olha isso, pode não. Alguém vai desavisado e vai falar assim, eu já sei, quem acabou com a caatinga foi o boi. Quem acabou com a caatinga foi a cabra. Quem acabou com a caatinga, né? Não é o boi, não é a cabra. É o homem, né? Que não soube trabalhar a cabra, que não soube trabalhar a caatinga. Eu convido, se alguém duvidar disso, aí na região de Parelhas, num lugar chamado Malhada Vermelha, onde tem 5 gerações de criadores de bovino, com a única área altamente conservada da região. Então não vem pôr a culpa na coitada dos bichos, né? No animal errado. Hã? A culpa foi no animal errado. No animal errado, no animal homem. Bom, mas enfim, e outra coisa importante é que o homem, além de trabalhar errado, as agências de fomento trouxeram técnicas erradas, né? Você vê, a Emater difundiu, não por maldade nem nada, mas naquela época se copiava, né, as técnicas, não sei de onde vinha para cá, e a prática de capim-elefante em áreas de várzea ou de leitos do rio para alimentar a bovina é uma coisa comum de se ver na Caatinga. Então foi tirada a mata ciliar para plantar capim-elefante, e o Banco do Nordeste paga para comprar uma vaca holandesa, paga para comprar ração, para transformar um poligástrico em monogástrico. Isso é outra história que a gente pode falar aqui. Então eu pus agricultura pecuária no sentido que a técnica foi usada errada, né? Tanto a Emater quanto o Banco do Nordeste e outros trouxeram essas culturas inadequadas. A mineração, o solo, você já sabe isso, né? Aquela história de tirar o único solo que presta para fazer como é que fala? Telha, né? E a retirada da lenha. Bom, questão. Qual é a questão central? O solo estando nu, o que vai acontecer quando cai a chuva nesse solo nu? Seja 10 milímetros, 100 milímetros, 200, 300, 400 milímetros. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando a água bater aí, toda solo vai embora, fazer o quê? Assorear o quê? Os corpos d'água, qualquer corpo d'água, pode ser um rio, pode ser um açude, pode ser um barreiro, pode ser o Gargalheiras, pode ser o Armando Ribeiro, tá entendendo? Então, veja a nossa situação. Então, vai levar água para assorear, isso aí era um rio, né? Era um rio, lógico, era um rio. Aqui, lá naquela algodões, que o capim tomou conta do leito do rio, virou praga ali,
Tá o seu Valdomiro, que é o dono da terra, tirando capim, dá pra ver? Dá pra ver aí ele. Aí esse é o gado dele, coitadinho do seu Valdomiro, vem. E ele é tudo manual, né? Porque a agricultura familiar não pode ter mecanização, né? Aí vai, esse é um rio lá no Seridó, o outro rio. Aí esse rio, que é o único rio perenizado do Nordeste, né? Daqui do Rio Grande do Norte. O que eles trouxeram? Um pessoal lá não sei da onde, plantaram capim-elefante dos dois lados do rio e dois produtores, um de cá, um de cá, que tiram proveito desse capim-elefante do rio, que o rio também acabou, porque assoreou tudo. Quer dizer, como? E ainda pagaram, é o balde cheio, né? Vocês já ouviram falar. Trouxeram o balde cheio e pagaram lá pro cara de São Carlos uma nota preta, tá certo? Para fazer isso. E agora? Aí o Gargalheiras está aí. Aí passou na televisão, né? Nossa, seca no Nordeste. Seca. Essa palavra seca me pega aqui, ó. Vamos mudar a palavra. Seca. Porque assim, que seca, gente? Chove. Como seca? Seca lá no Negev. Que vai ter Tenerife é zero água. Zero chuva. Zero chuva. Da Espanha é muito seca. Muito mais, muito mais. Então você vê. Aí, pois, a seca no Nordeste, o Gargalheiras secou, ele mesmo já continuou a frase. Ele falou assim, o Gargalheiras secou e os rios e riachos que abastecem o Gargalheira desapareceram. O que quer dizer isso? Ai, gente, o que quer dizer isso? Que os riachos que abastecem o Gargalheiras, o que aconteceu? Assoreado. Assoreado total. Não vai encher nunca, pode chover para os próximos 1000 anos. É isso que o povo não fala. É a parte física da coisa. É a parte física da coisa. Só que antes, como eu era assim ingênuo, aí eu pensava que a gente ia desassorear com a máquina. Aí fizemos os fóruns de discussão e os nossos amigos da Emater, grava. Os nossos amigos da Emater, grava para mandar para eles. Nossos amigos da Emater, vou falar aí. Os nossos amigos da Emater, Nilton Oliveira e Maria Elina, que fizeram um trabalho maravilhoso no assentamento Trangola e desenvolveram o projeto Terra Viva, construíram renques e barramentos, nos ensinaram que para evitar o assoreamento só tem um jeito, renques e barramentos. Então, para se recuperar a caatinga, só existe um único jeito, a partir de renques e barramentos. Está dado o recado. Certo? Porque tem gente que fala que eu não falo isso. Então, o Gargalheiras tá zero? Tá zero. Vai encher? Não vai. É por causa da seca? É por causa que Deus é mau? É porque não choveu? É? Não é. Bom, então esse é o cenário. Aí ele vai corrigir o que está faltando para a gente pôr aqui, Gilmar. Então o cenário, você tem as precipitações acumuladas, né? Sei lá, de 800 para baixo, num determinado período, uma insolação incrível. Aqui eu quero pôr vento e mais o que? Vento, mas não sei o que você vai falar o quê? Ah, o negócio da explosão solar. Aí, cósmica. Não, isso aí, essa questão da atividade solar, ela não vai entrar aí, não vai fazer chover. Aí na questão entra vento. Vento. Você tem, a partir do. Você termina o período chuvoso em junho, você entra na estação dos ventos. Vamos por o vento. Aí o vento, ele ajuda na evaporação. E no solo, né? Na intemperismo. Vento, vamos pôr o vento. O manancial hídrico, ele sofre com o vento, ele aumenta o processo de evaporação. Vamos pôr o vento. E você tem a taxa em outubro aumentada aí praticamente 20%. Pronto, então você já pensa onde que eu vou pôr ali o vento a partir? A partir de junho. A partir de junho? Mas quanto de vento? Quanto a velocidade para a gente... É velocidade que vai medir o vento? É, velocidade. Aí você tem um aumento de 10 metros por segundo. Anota, José, porque depois eu não lembro. A partir de junho... mais 10 metros. É de junho a... É de agosto a outubro. De agosto a outubro, 10, eu vou pôr aí. Então, pra gente... Vocês estão percebendo que nós estamos construindo o cenário? Nós temos lá aquela planilha com água, com não sei o que, com não sei o que. Agora temos esse cenário. Então, vamos pegar esse cenário modelista aí, juntar com a planilha e ver os efeitos tudinho de cada coisa.
Então você tem Caatinga, que anda com a agricultura familiar de mão dada, que é um casal, não adianta falar de Fatinga sem falar de agricultura familiar, porque se adiantasse as APPs, as APAs, conservações já tinham resolvido. Não resolve. Olha, Paula, corta. E o negócio das águas, né? A subterrânea, bacia, tá. Bom, então, aí, de acordo com isso, nós temos que pensar como trabalhar neste cenário. Foi assim que Israel fez. Israel, inteligentemente, desenhou um cenário, falou, bom, e agora? Não chove, vamos fazer chover. Não tem solo, vou fazer ter solo. Não tem isso, sabe? Usou da tecnologia para atender o cenário, simples assim. Agora nós não, como é politicagem, anda solta, né? Aí reunião, o povo para gostar de uma reunião. É uma coisa impressionante. Aí então o semiárido, né? A gente já falou, padrão de chuva, desmatamento, pouco aproveitamento da água, reuso de água não se fala, não sei o que. Depois nós vamos falar na discussão. Então, é como eu disse, graças à campanha da fraternidade, parece que nós tomamos um fôlegozinho, né? Estamos em voga aí, a Caatinga. Aí, junto com o projeto Terra Viva, que foi esse que eu contei para vocês, que eu acho que uma coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte: esse assentamento, olha como é que é a vida, esse assentamento são 9 famílias, né, Maria Paula? São 9 famílias. São 9 famílias que compraram 180 hectares de terras degradadas de um coronel do algodão, certo? Então, assim, os pais, os avós nasceram nessa terra que foi degradada, né? Eles plantaram algodão. Quando a terceira geração do coronel ficou pobre, né? Porque foi ficando pobre. Quando ele ficou pobre, ele não tinha o que fazer com aquela terra degradada, vendeu para quem? Para os pobres. Aí vendeu a terra para o crédito fundiário e eles compraram essa terra. Então cada um tem 18 hectares de terra degradada. Cara, é real. Vamos lá. E aí nós juntamos um grupo de pessoas para ajudar a Emater. Só que a Emater está meio complicada por questões financeiras, mas nós também, mas a gente não desiste. Então nós temos um grupo de catingueiros, certo? Que o Guilherme faz parte, o Alexandre faz parte, Maria Paula, Josiel, eu, o Fábio, o professor José, você, se quiser nos unir a nós. E vamos lá, e os alunos estão todos convidados, o Jonathan não foi ainda, mas ele também trabalha com 1000 coisas. Quem tiver tempo, tiver querendo um lugar para ajudar, é bem-vindo. E nós vamos lá então tentar trabalhar todas essas questões. Esse é o Nilton que eu falei, essa é a Maria Helena que eu falei, a terra é assim, degradada não, né? Assim, a assim moléstia. mesmo, toda ela é assim. Aí se chover, forma isso daí, aí isso é o renque, que eles desenvolveram, o renque, o barramento, que são feitas na forma de coletiva, certo? É uma coisa fácil de ser feita. Eles trabalham na forma de mutirão, com o material que já tem lá na própria propriedade, certo? E isso é sequencial, não é que vai fazer um renque, um barramento. Tem que fazer sequencial e monitorar ao longo do tempo, vocês vão ver por quê. Então, eles estão fazendo aqui, né, a barragem, aqui, choveu. Então, quando vem a chuva, a água passa e o solo fica. A matéria orgânica vai ficando. Se não, esta matéria orgânica ia assorear o Armando Ribeiro Gonçalves, o Gargalheiras, certo? Aí, olha que lindo. Além de tudo, é uma obra de arte, né? Porque a gente está criando agrotrilha. Aí, você está vendo aqui a revegetação espontânea? Olha quanto solo acumulou. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso. Então, isso foi a chuva agora, faz uns 15 dias essa chuva. Estão mostrando como segurou o barramento, até depois no grupo de catingueiros, vocês viram isso? Aqui todo o material que ficou acumulado, a revegetação aqui, ó. Olha que bárbaro. Aí sim, né? Aí eu posso começar a pensar em reflorestar e revegetar. Como é que vai revegetar aquela terra? Vai irrigar? Né? Os ecologistas não acordam, os ecologistas ainda estão dormindo. Eu fico só brigando com eles, mas não quer acordar. Outra coisa é a questão da poda inteligente. Então, vamos pegar as árvores na época da seca, vamos tirar os galhos desnecessários e esses galhos vão ser transformados também
em RENCs, Matéria orgânica. em matéria orgânica, que vai servir tanto para segurar o solo, quanto à medida que degrada, ser incorporado ao solo, e também como armadilha não, local para os bichos. Então nesses locais já vai ter mais borboleta, mais inseto, sabe? Como segura mais umidade, a vida começa a voltar, né? Que a vida ainda volta, ainda. Né? Aqui na época da seca, aqui essa é uma baraúna, que é uma árvore de extinção. Vocês estão vendo esses dois galinhos secos aqui, ó? Aí estava vivo, brotou na época, tá vendo aqui, ó? Fez aqui um renque, né? Para segurar, ó, como é que vai plantar aqui, se não fizer os renques? Aqui nós lá. E é de Kombi, hein, pessoal? Aí, ó, o renque. Olha que lindo isso. Quem não sabe, pensa que você está na Europa. Vai falar, ah, a pessoa foi na Europa, tchau. Né? Olha onde é que está aqui. Aqui as caatingas ralhadas e rebaixadas, mostrando a serrapilheira. Né? Aqui o arrombamento e aqui os heróis da resistência, que esses são os verdadeiros heróis da resistência. Aí para terminar, então, a gente traz a proposta, né, de uma política pública efetiva para que o agricultor familiar receba um subsídio, que não é financiamento, é um subsídio do governo, que à medida que ele faz renques e barramentos, ele recebe esse subsídio. Porque só a partir de renques e barramentos é que será possível atender a exigência do novo Código Florestal. Porque o governo é tão biruta que põe um Código Florestal e manda reflorestar as áreas de reserva legal e de mata ciliar, como? Se toda a terra vai descer, não tem como. Ou nós fazemos renques e barramentos para recuperar as APPs e as RLs, ou não vai sair de pagar técnico e mais reunião e mais reunião. Então nós temos que lutar. Vocês já acessaram? Ela já, que eu já vi. Você não acessou a página do Defeso da Caatinga? Não? Oh, então, que horror! Então vocês, por favor, acessem a página do Facebook, Defeso da Caatinga. Divulgue, venha participar. Para de gritar fora Temer, vamos gritar fora esse Zé Mané aí, Carlos Eduardo, fora Rosal. Vamos tirar a base, depois que tirar a base a gente pensa no resto. Mas enquanto continuar isso daí, não adianta falar Temer, porque eles estão respaldados, tá certo? Muda o foco. Então, o Defeso, depois eu posso discutir melhor. O que eu quero, para encerrar, está acabando, é que são duas políticas públicas engajadas. Uma que é de renques e barramentos, ralhamento e rebaixamento, que é a chamada Defeso da Caatinga. Então, à medida que o agricultor entra nesta política pública, ele passa a receber a segunda política pública, que é a Ecotec, são tecnologias ecológicas, sociais, para alavancar a vida desse agricultor familiar. E nessas Ecotecs, né, nessas tecnologias, tem uma série de tecnologias aí, como sanitário seco, fogão solar, o reuso de água, várias coisas que a gente pode discutir depois no debate, que eu acho que é interessante. Então aqui eu achei bonitinho que meu professor querido, Ivan Sampaio, fez o desenho, aí a gente montou no PowerPoint, o José ajudou, aqui com renques e barramentos, aqui quando o Defeso vier, e a gente vai viver feliz para sempre. Mas é para ser rápido, que é para ontem. Uma coisa que é importante lembrar é que degradação, recuperação é diferente de conservação, restauração e preservação, porque o povo mistura as coisas, né? Então assim, aqui nós temos uma área degradada, nós vamos passar para a área recuperada. E agora? Agora tem que entrar ali. Tem que passar. Isso, a área recuperar, tá vendo? Eu tenho uma área degradada, eu vou recuperar a área para poder restaurar as áreas de RL e de reserva legal e APP, senão não tem restauração, que é diferente de recuperação. Tem que ter isso na cabeça, senão começa a falar besteira, né? Aí a conservação dos recursos naturais e a preservação do ecossistema. A gente pode falar sobre isso também. Aí, só para dizer o seguinte, a seca, por isso que eu comecei falando que a seca me pega na goela, né? Porque é o seguinte, a seca ela é essencial. Como ele falou, a seca nunca vai acabar. A seca faz parte do nosso, das estações do ano aqui no Nordeste. Seca e chuva. Então a seca ela é fundamental. Porque se não houvesse seca,
as sementes não germinariam. É preciso que haja seca. Estou com as sementes aí, quem quiser ver. Aqui é o exemplo de um pé de umbu. Eu peguei essas sementes debaixo do pé do umbu. E aqui mostra então a seca, o efeito da seca no tegumento da semente. Então, à medida que a seca existe, que tem que existir, esse tegumento é eliminado, senão aquela sementezinha lá, onde é o embrião da semente, não germinaria. Então a gente não quer acabar com a seca. Por isso que eu já estou lançando, ó, vocês dois me ajudem, vocês, estou lançando a minha nova teoria. Esquece convivência com a seca. Esse é o papo mais furado que eu já vi na minha vida. Agora nós estamos lançando a convivência com a água, porque nós não sabemos conviver com a água. Chove, todo mundo entra em pânico porque choveu, para de chover, aquele, né? Nós temos que conviver, nós não sabemos, conviver com a seca é fácil, fazer nada, não chove mesmo, vai fazer o quê? Não vai plantar, não vai fazer nada? Então nós vamos fazer a convivência com as águas, é a minha nova proposta metodológica, isso existe. Então é o seguinte, isso aqui mostra o quê? Que há um tempo de tudo, há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Não tem isso na Bíblia, sei lá? E agora nós estamos no tempo de recuperar a caatinga se a gente quiser ter água. Então esse é o meu foco. Adriana. Certo, pessoal? Então essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Acessem o Defeso, por favor.